Olá, queridas. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane de Paiva. Eu sou mentora de mulheres e gostaria que você dê o seu like aqui para contribuir com o nosso espaço e nos siga no nosso canal no YouTube. Os nossos vídeos estão todos lá e tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida. Então, vamos para o nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje é sobre uma seguidora que falou que o marido dela se casou, mas porém só quer ter vida de solteiro. Então, nós precisamos pensar assim, detalhadamente nesse aspecto, pensando sempre assim, o que é o pensamento que ele tem sobre casamento? Muitas vezes a pessoa tem um pensamento assim disfuncional. E eles vêm pensando assim, nossa, como o casamento é ruim, como o casamento é... Às vezes ele tem um referencial, assim, dos pais, dos tios, dos avós, ou de uma pessoa que é referência para ele. Então, tipo assim, ó, quando eu casar, eu não vou ser desse jeito. Meu casamento não vai ser assim, eu não vou deixar de ser o que eu sou. Então ele casa pensando assim, ó, eu me casei, mas eu não vou deixar de ser eu. Ele, aquele mundinho dele, aquela órbita dele, ele tipo assim, só trouxe mais uma para agregar ao reino dele. Aí vai me servir na hora que eu quiser, vai nas coisas que são necessárias e pronto, acabou. Então, precisa entender esse pensamento disfuncional dele sobre casamento, esse pensamento assim, eu não vou deixar de ser eu. Ele não precisa deixar de ser ele, mas ele precisa entender que vida de solteiro é vida de solteiro e vida de casado é vida de casado. Vida de casado tem alguns compromissos. Então, muitas vezes ele pensa, o que que tem? Não tô fazendo nada demais, entendeu? E ele pensa assim que o cônjuge ou a cônjuge, que isso é uma coisa assim de mão dupla, muitas vezes o homem pensa assim, e tem mulheres que hoje estão nesse nível também, pensa assim, não, vai vir só para agregar meu mundo, entendeu? Não vai vir para ter um relacionamento. Por causa do pensamento disfuncional sobre casamento. Ele pensa que ele vai continuar sendo o centro do universo dele. Ele não pensa que ele está construindo dali para frente uma nova relação. Que se ele ceder, ele vai estar deixando de ser ele. Ele vai deixar de ter a liberdade dele, ele vai deixar de ter as amizades dele, ele vai deixar de toda sexta-feira ir pro barzinho, ele vai deixar de ir jogar a bola dele. Ele não precisa necessariamente, porque casou, deixar de fazer todas essas coisas. Só que tem um limite. Imagina se toda vez que ele procurar a mulher dele, ela está no barzinho com a amiga, ela está numa festa, numa balada, ele vai gostar? Então, precisamos entender que casamento é uma via de mão dupla. Eu cedo e ele cede, porque nós dois estamos construindo uma vida nova. Não uma vida de solteiro, uma vida de casados, uma vida de respeito um com o outro. Entendeu? Você precisa entender que eu estou falando aqui, tem alguns homens participando do nosso canal. Precisa entender que muitas vezes o homem vem para o relacionamento achando que é uma prisão. O casamento só se torna uma prisão para aquelas pessoas, tanto homem quanto mulher, que querem cometer crimes de relacionamento. Ah, Viviane, tá bom. O que é crime de relacionamento? Crime de relacionamento é traição, ficar enganando a outra pessoa, ficar tendo conversas no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais hoje. Isso está sendo uma das coisas que mais está dando divórcio hoje. Você mentir
Mentira é muito sério. Você enganar a pessoa, você ser egoísta, você humilhar o seu cônjuge, você não ter lealdade, cumplicidade com o seu cônjuge. Isso são crimes. Para quem vem para um relacionamento, para um casamento, querendo cometer esse tipo de crime, então não vai ter um relacionamento. E realmente o cônjuge vai se tornar um carcereiro, um cobrador, muito ciumento, inseguro. Isso vai fazer com que o seu cônjuge te aprisione. Por quê? Um veio com um casamento de solteiro disfarçado, o outro veio querendo um relacionamento. Relacionamento implica em algumas regras. Se você não vai cumprir regras, você vai cometer crimes contra o seu relacionamento. Vai fazer com que o outro fique inseguro, vai fazer com que o outro te aprisione, e isso vai dar ruim. Às vezes, esse pensamento disfuncional sobre o relacionamento veio de um outro relacionamento disfuncional naquilo que a pessoa cometia crimes contra o casamento. Entendeu? Porque o casamento, ele é ser partilhar a vida do outro, a gente construir metas financeiras, metas emocionais, ter filhos, entendeu? Então, você precisa entender o que é casamento para você. Se você quer vir para o casamento com a mentalidade de solteiro, não vai dar certo. É isso que eu tenho falado para vocês, que as coisas hoje têm começado de trás para frente. Por que você namora? Porque você precisa conhecer o outro, conhecer a mentalidade, a realidade do outro, para saber se aquilo ali dá para eu casar. Eu quero casar com um homem que tem essa mentalidade. Olha para você ver, você casou com um cara que não quer casar, que quer ser solteiro. Isso tinha que ter sido olhado, tinha que ter sido analisado no período de namoro. Eu não sei te falar como que foi o seu namoro. Hoje nós estamos andando na velocidade, tudo atropelando as coisas, e com isso nós estamos entrando em relacionamentos fadados a dar errado, porque nós não nos preparamos, nós não olhamos a vivência do outro, a vivência do seu cônjuge, e entra no relacionamento sem um preparo, e a tendência no final é dar errado. E acontece muitas vezes de dar errado lá na frente, onde que já tem filhos que vão trazer traumas além dos dois, que são adultos, as crianças sofrem, e vai trazendo aquela rotatividade de confusão, de sofrimento. Então, vamos pensar. E se agora você já está igual essa seguidora, já está no casamento, então vamos entender. Sente, anote, escreva todas as necessidades, todos os problemas. Pegue do mais fácil, vamos resolver um de cada vez e vamos estruturar a relação. E também, relacionamento não é descartável. Pronto, deu errado, meu marido é assim. Não. As pessoas vão fazer uma casa, elas vão lá, faz projeto, faz tudo. Por que no relacionamento, não tá dando certo, arranca e joga fora? A vida não é assim. Pessoas não são descartáveis, filhos não são descartáveis. Então, vamos trabalhar o nosso relacionamento. Para tudo tem jeito, se houver uma disponibilização, uma investida. Entendeu? Então, queridas, vamos continuar o nosso assunto aqui no nosso canal. Curta, compartilhe. Se pessoas que estão precisando desse assunto, envie. Não esqueça, dê o seu like e aguarde o nosso próximo conteúdo.